Oi, gente, como eu prometi para vocês, vamos falar hoje sobre proteínas. Depois dos 30 anos, nós perdemos 1% do nosso colágeno ao ano. E quando nós mulheres chegamos aos 50, só conseguimos produzir no máximo 35% de todo o colágeno que a gente precisa. Então as fontes proteicas, elas são primordiais para a nossa saúde, a nossa estrutura, formação de queratina, colágeno, osso, músculos, anticorpos para o sistema imunológico, estrutura para as nossas células, ou seja, tudo. Então, através desse vídeo, nós vamos ficar por dentro dos melhores suplementos proteicos para a nossa saúde, como o nosso corpo vai absorver melhor e lançar mão dessas moléculas para a produção de colágeno e tudo que o nosso corpo precisa. Então, vamos comigo. Gente, então, a partir dos 30 anos, há um desgaste das nossas estruturas proteicas. Mas, além disso, a nossa dificuldade em absorver as proteínas que vêm da alimentação aumenta muito, porque o nosso sistema gastrointestinal ele vai atrofiando a nossa produção enzimática. Para que servem as enzimas digestivas? Para degradar os alimentos em pedacinhos bem pequenininhos, para que o nosso intestino consiga absorver e essas fontes proteicas atinjam a corrente sanguínea, cheguem ao fígado e sejam então distribuídas através do sangue a todas as nossas células. Quando a gente fala em proteína, eu já sei, vem na cabeça de vocês aquele bife, né? O frango, o ovo. E aí vocês acham que 100 gramas de carne, por exemplo, são 100 gramas de proteína? Não, é isso que eu vou explicar para vocês. Então, nós podemos absorver as proteínas integrais, que são aquelas que estão disponíveis na natureza, onde a mais conhecida e uma das que eu mais gosto é o ovo. O ovo, para mim, é o melhor whey protein que existe. Mas em um ovo como esse, a gente só consegue ter 6 gramas de proteínas. E por refeição, que a gente necessita mesmo, são 25. E aí, como fazer para extrair essa quantidade de proteína que a gente precisa? É isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente come alimentos assim de verdade, a gente tem que dar uma forcinha para o nosso trato gastrointestinal absorvê-los melhor. Então, depois dos 30, 40, 50 anos, eu gosto muito de prescrever as enzimas digestivas, que é para que essa proteína que está aqui dentro, que na verdade ela é uma estrutura cheia de bolinhas, como um colazinho de pérolas, as enzimas quebrem esses colazinhos de pérolas em pedacinhos bem pequenininhos, porque o nosso intestino só consegue absorver bem 2 pérolas juntinhas, 3 pérolas juntinhas ou 1 pérola. O colar inteiro não consegue passar pela célula do intestino. Vai ficar então dentro da luz intestinal e vai ser resíduo para as bactérias intestinais. Então, ao invés de você estar dando proteína para o seu corpo, você está dando proteína para as bactérias. Então, é por causa da dificuldade que a gente tem, principalmente com a idade, em absorver as proteínas da nossa alimentação natural, é que a indústria passou a lançar produtos como os suplementos. Então aqui eu trouxe 3 tipos para vocês, porque o whey protein, que é bem conhecido, as pessoas pensam que é só do leite. Na verdade, a sigla é proteína isolada do leite. Mas existe o whey retirado da carne, existe o whey retirado do soro do leite, existe o whey vegano. Para todos os tipos, porque não interessa de onde vem, interessa os aminoácidos, que são as pérolazinhas e que elas vão ser absorvidas pelo nosso corpo, e quem vai formar o colágeno, o músculo e todas as estruturas proteicas é o nosso próprio corpo. O que a gente tem que oferecer para eles é a matéria-prima através dos peptídeos, que são pedacinhos dessas proteínas já pré-processadas pela indústria. Então, a vantagem do whey é quando ele é hidrolisado, ou seja, todo aquele colar de pérola, ele já foi previamente quebrado, e isso facilita a absorção pelo nosso intestino desses aminoácidos. Então, o que é importante para vocês observarem quando vocês forem escolher um bom whey protein? Primeira coisa, aprendam a ler os rótulos. Eu gosto muito dos wheys isolados. Para ele ser whey isolado, ele tem que ter basicamente proteína na sua formulação.
E aí eu trouxe um para vocês verem aqui, que é o Beef Protein. Ele só tem 2,8 gramas de carboidrato. Existem whey que só tem 1 grama de carboidrato. Outra coisa que vocês não podem deixar de ver é o teor de sódio. O sódio muitas vezes ele é utilizado como conservante. Ele também facilita a entrada dos aminoácidos no intestino, mas não pode ser demais porque prejudica a nossa saúde. Então o teor de sódio desse whey, por exemplo, não é um teor de sódio alto, é 70, 80. Tem whey que tem teor de sódio até de 400 miligramas, o que é muito perigoso para a nossa saúde. E outra coisa que vocês têm que observar é qual adoçante que está sendo utilizado. É um adoçante natural? Por exemplo, é a base de estévia? É a base de xilitol, de eritritol? Ou é a base de sucralose, sacarina, ciclamato? Quais são os conservantes que tem nesse whey? Gente, quanto mais química tiver no suplemento, pior é para o nosso organismo, porque ele vai agir como um disruptor endócrino. Ele vai lá no receptorzinho dos hormônios, onde as moléculas deveriam atuar, e bagunça todo o nosso metabolismo, intoxica o nosso fígado e também são potencialmente cancerígenos. Agora vamos falar do queridinho das mulheres, que é o colágeno. Gente, o whey protein, mais de 90% é feito de peptídeos do colágeno. Então, existe muita dúvida sobre colágeno em relação às mulheres, principalmente, porque se o colágeno ele não foi hidrolisado, ele foi estrutura completa, a nossa absorção é praticamente zero. É melhor a gente comer fontes de colágeno como gelatina, que é bem mais barata, e outras fontes nutricionais do que investir num suplemento que você está jogando o seu dinheiro fora. Então, quanto mais quebradinho for o colágeno é formado por 3 aminoácidos, que é a glicina, a prolina e a lisina. Eles vão ser quebradinhos, o nosso corpo vai absorver e junto com cofatores importantes como o ferro, pois se você não tiver ferro, você não vai conseguir montar colágeno, sabia disso? Tem que ter ferro, tem que ter vitamina C e tem que ter hormônios. Por isso que a mulherada depois dos 50 anos não consegue produzir colágeno suficiente. Então, por mais que a gente oferte, melhora, mas se não tiver reposição estrogênica, mulherada, vai ser difícil manter a pele, o tônus, vai ser o tônus muscular, a saúde das articulações, principalmente, por isso que dá muita dor em articulação na menopausa, dor muscular, as artérias ficam rígidas, porque o colágeno também faz parte das artérias e aí predispõe a doenças cardiovasculares. Enfim, a gente está falando de beleza, mas eu não posso deixar de falar de saúde, nem posso deixar de falar de menopausa. Vocês sabem que meus olhinhos brilham e eu sou totalmente a favor da reposição hormonal e morro de pena das mulheres que não fazem reposição hormonal por tabu. Quando é contraindicado, não, tudo bem, se justifica, mas por tabu, por medo de câncer, por medo de um monte de mitos, aí não. Depois isso aí vai ser um outro assunto para outro vídeo, para vocês ficarem bem ligados. Mas, voltando ao assunto do colágeno, então quando for colágeno hidrolisado, quando for peptídeos do colágeno, ainda é melhor, porque os peptídeos eles são assim 3 bolinhas juntinhas de aminoácidos, 4 até 6 são considerados peptídeos, então é muito mais fácil do nosso organismo absorver. Então, o que é que eu oriento os meus pacientes em relação ao colágeno? Como a minha preocupação maior são as articulações, que com a idade elas sofrem um desgaste natural e a articulação não se recupera, então aquelas pessoas que sofrem processo de artrose, que têm familiares com artrose, que têm condromalácia, que são atletas que fazem crossfit, corrida, onde há um desgaste mais acentuado das articulações, esse é o colágeno que eu recomendo. Pelo amor de Deus, eu não tenho conflito de interesse com nenhuma dessas marcas, nenhuma está pagando nada para eu estar aqui, mas não tem como eu falar para vocês sobre um assunto sem mostrar algumas marcas que são confiáveis. Então, vocês já sabem que é colágeno hidrolisado, peptídeos do colágeno. Quais são as marcas? Então, uma das que eu gosto de prescrever é o Join, é a base do colágeno UC2. Vocês também vão encontrar nas farmácias alopáticas com o nome de Condres.
O John eu gosto porque a linha da Essentia é uma linha da Essential Nutrition, é uma linha bem limpa. Eles têm muito cuidado com aditivo químico, com o que é que eles vão colocar lá dentro da fórmula. E o C2 dele é patenteado. E o que é esse o C2? O C2 nada mais é do que o colágeno próprio das nossas cartilagens. Esse aqui é um lançamento também da Essential Nutrition, que eu gostei demais, porque eu não sou vegana, gostaria muito de ser, mas eu sou assim, quase uma vegetariana, tá? Como proteína animal muito raramente, e eu achei até honesto o nome desse produto, que é Pro-Collagen, que colágeno é uma proteína de origem animal. E aqui o que eles estão oferecendo são os precursores do colágeno, a lisina, a glicina, a prolina, ainda tem outros aminoácidos importantes como a treonina, a arginina, que também é precursora de colágeno, precursora de GH. Precursora não, gente, estimula a produção de GH, desculpa. E o GH é o hormônio do crescimento, é um hormônio muito importante para a síntese proteica, inclusive de músculos e de colágeno, tá? E ele tem o ácido hialurônico, que é um constituinte natural da pele, que a gente vai sofrendo desgaste com a avançada idade. Ele tem o silício, que é um mineral muito importante para dar saúde à pele. Ele tem biotina, que é uma das vitaminas do complexo B. Aproveita, dá uma olhadinha aí no vídeo que eu fiz de suplementos para a mulherada a partir dos 30 anos. Então a biotina é muito importante para a saúde do cabelo, das unhas. Ele tem astaxantina, licopeno, vitaminas A, C, zinco, ou seja, ele é um blend cheio de vitaminas para estimular o seu próprio corpo a produzir o colágeno. Então é demais. Bom, gente, então eu falei da proteína integral, né, que é a carne, ovo, peixe, queijo. Falei dos whey proteins, que são os peptídeos já quebradinhos. Falei do colágeno e agora a gente vai falar dos aminoácidos essenciais, que nada mais são do que as bolinhas já todas soltinhas, sem ser na forma de peptídeo, que é uma grudadinha na outra menor, mas elas soltinhas. E o nosso intestino absorve muito mais, 10 vezes mais, os aminoácidos quando eles estão constituídos em duplas ou em triplas. Depois quando eles estão sozinhos e depois na forma de peptídeos mais completos ou de proteínas integrais, que é aquele trabalhão que tem que ter enzima, quebrar, e aí a gente não absorve, sei lá, 30%, 20% daquela proteína toda que a gente ingeriu. Então aí lançaram esses aminoácidos essenciais, que não é novidade, mas a gente manipulava, só que o gosto era insuportável, os pacientes não conseguiam ingerir. E agora muitas indústrias têm lançado no mercado, e eu vou mostrar para vocês duas marcas que eu gosto muito. Um é o Amino, o outro é o AminoRite, é uma marca também só de aminoácidos essenciais, são 8 aminoácidos, o AminoRite tem 9. Então esses aminoácidos são chamados essenciais porque eles têm que vir da alimentação. Infelizmente o nosso organismo não consegue produzir esses aminoácidos como os outros. Na verdade, as nossas proteínas são constituídas de 20 aminoácidos, sendo 8 deles essenciais. Então, o whey protein, ele tem um aminograma constituído dos 20 aminoácidos, mas esses aminoácidos essenciais são só realmente o sumo, aqueles que o nosso corpo realmente precisa, com uma alta capacidade de absorção. Então, eles podem ser utilizados por pessoas com problemas de fígado, hepatopatas, podem ser consumidos por renais, quem tem insuficiência renal, podem ser consumidos por pacientes oncológicos, que tem câncer, tem aquela caquexia, aquela perda de massa magra, sem contar as pessoas que estão amadurecendo, os atletas, as pessoas que querem um ganho de massa muscular mais eficiente. Então, essas são as melhores fontes de proteínas para o seu corpo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, curta aí e se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades. Espero vocês até os próximos vídeos. Beijo!